Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou consultor aqui da Belge Consultoria e hoje eu vou falar um pouco sobre uma tecnologia de simulação de CD desenvolvida pela Belge chamada de CD-Sim. Bom, primeiramente falar um pouquinho sobre a diferença da utilização de uma planilha estática e da simulação para dimensionamento de CDs e recursos. A principal vantagem da simulação é que com a simulação você consegue considerar as múltiplas requisições de recursos, variações de tempo, entre outras coisas. Coisas que uma planilha você não consegue imputar por questões de limitação do software que a gente usa para desenvolvimento de planilha. Bom, então, além disso, a simulação tem capacidade de lidar com variáveis aleatórias, como, por exemplo, um exemplo voltado para o uso de CDs, que você pode imputar uma variação de tempo da empilhadeira fazer o descarregamento de um pallet do rack. A gente pode alinhar essa variabilidade de acordo com a altura do pallet ou mesmo a capacidade da empilhadeira, a velocidade de movimentação dos garfos, entre outras coisas. O que é impossível de ser imputado numa planilha Excel, mais uma vez. Bom, como é que funciona a sistemática atual de planejamento de CDs? Então, basicamente, você tem o uso de planilhas com cálculos numéricos, estimativos, índices baseados em experiências anteriores, ou seja, eu conheço um CD que implantou tal tecnologia e a melhora deles foi tantos por cento. Então, esse é o tipo de cálculo que se usam hoje em dia. Uso abusivo de intuição, então o cara, por colocar mais um operador, ele acha que vai melhorar tanto por cento, o que nem sempre é verdade, pode até piorar algumas vezes a produtividade. E planta baixa em CAD com a listagem dos recursos necessários. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os índices de produtividade, que são utilizados na sistemática de planejamento do CD. Quando você usa uma análise estática, de uma planilha Excel, por exemplo, como é que funciona? Esse índice de produtividade é um dado de entrada. Então você tem a situação atual, que a produtividade seria X caixas por hora, e você assume que a situação futura, de acordo com alguma melhoria, vai ser Y caixas por hora. E baseado nisso, você calcula o número de recursos por uma divisão simples, uma regrinha de 3. Com a análise dinâmica usando o CD-Sim, o índice de produtividade é um dado de saída. Então, como é que funciona? Você tem, mais uma vez, o índice de produtividade anterior, que no caso seria X caixas por hora, e dependendo dos novos tempos de processo, da quantidade de recursos, das modificações, do modo como o processo é realizado, você vai ter um novo índice de produtividade, que seria o de Y caixas por hora. A diferença é que nesse caso você não está assumindo um índice. O índice está sendo fornecido de acordo com as novas melhorias de processo. Então, baseado nesse novo índice, você avalia a produtividade. Você avalia se a produtividade atende ou não à demanda necessária. Como? Através de simulações interativas, você vai coletando resultados e fazendo as melhorias necessárias até chegar no seu objetivo final. Como a gente pode ver aqui agora, como é que funciona a simulação para tomada de decisão no caso CD-Sim. Então a gente tem o cenário base a testar e tem o modelo de simulação CD-Sim. A gente executa esse modelo com esse cenário base, os dados básicos de entrada, e a gente faz uma análise dos resultados. Então a gente vê aqui no caso, no exemplo, que o inbound ficou bem abaixo da meta e o outbound também ficou um pouquinho abaixo da meta. Aí, partindo disso, a gente vai procurar qual que é a causa desse não atendimento da meta. Então a gente olha aqui algumas telas de resultados que o CD-Sim oferece, uma delas é a tela de recursos. Então aqui a gente pode ver que as empilhadeiras do turno 1 estão com uma utilização de quase 90%, quase 100%, que com certeza está caracterizando um gargalo, visto a diferença de utilização em relação aos outros recursos. Então, a gente já viu qual que é o gargalo, agora a gente vai resolver o problema. Então, a gente viu o gargalo, a gente aumenta a quantidade de recursos gargalo, que no caso era a empilhadeira do turno 1, executa o modelo de novo, olha os resultados, agora a gente vê que a gente até superou a meta aqui, e a ocupação dos recursos foi balanceada, o que é vantajoso para a operação como um todo. Isso aqui é um dado que a Belge tem compilado de vários resultados da implantação do CD-Sim em alguns clientes, de erros de dimensionamento. Então a gente pegou o que o cliente achava que ele ia precisar, que eles passam para a gente simulou, otimizou esses recursos, a gente viu aqui os principais erros de dimensionamento encontrados. Então, para ajudante geral, a gente viu que, na verdade, o cliente acabava dimensionando 20% a menos do que precisava. Conferente, cerca de 10%. Operador de transpaleteira, 10% para mais.
Operador de empilhadeira, 20% para mais também. Transpaleteira tipo 2, 10% para menos. Transpaleteira tipo 1, 20% para mais. E empilhadeira chegava até 40% para mais. Então você imagina qual que é além do prejuízo financeiro de você estar colocando um recurso a mais que você não precisa, quando o recurso é a menos, o prejuízo que você tem para a operação por não atendimento de meta, né? Então isso o CD-SIM ajuda a minimizar, se não eliminar totalmente. Então o que é o CD-SIM agora? O CD-SIM é um simulador de CDs que potencializa o trabalho de análise e melhoria das operações logísticas nos mesmos. Incorpora a modelagem necessária para a simulação de um CD, reduzindo em mais de 70% o trabalho de desenvolvimento de um modelo desse tipo. E ele é um complemento natural do WMS, como o WMS faria a gestão dos CDs e o CD-SIM você faria o planejamento. Então é interativo, um trabalhando paralelo ao outro. Além disso, o CD-SIM é um produto exclusivo no mundo, exclusividade da Bélgica, porque foi desenvolvido aqui, e nenhuma outra empresa possui um software semelhante. Foi desenvolvido inteiramente pela equipe da Bélgica, em decorrência do know-how que a gente tem de planejamento do CD, desenvolvimento de CDs, otimização de recursos, de turnos, entre outras coisas. E o objetivo principal é facilitar e popularizar a consagrada tecnologia de simulação para operadores de CDs. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do CD-SIM funcionando e depois eu continuo falando um pouquinho mais dele. Então essa seria no caso a tela básica do CD-SIM. Aqui a gente tem, lógico, esse layout é genérico, ele serve para ser adaptado de acordo com a operação do cliente, né, customizado. Então aqui a gente tem, no caso, a parte de armazém, aqui essa área azul seria armazém de blocado, aqui a gente teria uns racks, né? Aqui teria a área do picking, as docas de inbound, outbound, portaria, estacionamento, fluxo de veículos, então tudo pode ser analisado, inclusive utilização de recursos, como conferente, paleteira, transpaleteira, empilhadeira, tudo mais. Então agora eu vou mostrar ele rodando um pouquinho para vocês verem como funciona. Então essa é a dinâmica básica, né? Os caminhões passam pela portaria, fazem o inbound de veículos aqui em cima, que tem as empilhadeiras coletando tudo, e aqui embaixo o outbound, então de maneira semelhante. Eu vou mostrar agora algumas telas um pouquinho mais, com um zoom um pouquinho mais perto. Então aqui a gente tem uma visão geral do CD, então a gente vê aqui as empilhadeiras se movimentando, pegando os pallets do caminhão, trazendo para as áreas de armazenagem, levando da área de armazenagem para a expedição de veículos, para a expedição de produtos. Aqui a gente pode ver o outbound um pouquinho mais detalhado, né? Então a gente tem a área de picking aqui, os pallets são montados, são trazidos aqui para esses stages de carregamento e em seguida são carregados nos caminhões. Aqui no caso a gente vê esse carregamento ocorrendo agora. A área de inbound, então é o processo inverso, os caminhões encostam para serem descarregados. Então eles encostam, a empilhadeira vem, pega o produto, leva para a área de armazenamento correspondente. A área de picking, então montagem de pallets com produtos fracionados, né, considerado aqui também. A área de portaria. E aqui no modelo, enquanto o modelo está sendo executado, ele mostra algumas informações já em tempo real. Então a gente consegue ver quantidade de pallets inbound, pallets outbound, tonelada recebida, tonelada expedida, doca ocupada, vaga externa ocupada. E esse é o modelo do CD-SIM. Lógico, isso aqui é uma apresentação genérica do modelo, mas ele é para ser customizado de acordo com a necessidade do cliente. Inclusive, dados de chegada de veículo, dado de expedição do veículo, capacidade, perfil de chegada no dia, posicionamento de armazenamento de cada tipo de produto em cada área do CD, layout, os recursos utilizados, velocidade de recurso, tempo de processamento. Ele é muito flexível para operação do CD. Então, voltando aqui só, falar um pouquinho agora sobre a tecnologia ProModel que está embutida no CD-SIM. Então, o ProModel é uma ferramenta de simulação em estado da arte, da própria ProModel Corporation, sediada em Utah, e o CD-SIM foi construído baseado nessa tecnologia.
Então, ele tem toda a linguagem de simulador, a linguagem de roteamentos, e ele é transparente para o usuário. Ele não precisa ter um conhecimento tão avançado em simulação, apenas com um curso básico do próprio CDSIM ele consegue trabalhar, personalizar a simulação do CD de acordo com a necessidade dele. E isso agiliza muito o processo de simulação, desenvolvimento de análises, de estudos para períodos futuros, entre outras coisas. Então, quais são os ganhos que a ferramenta já forneceu para clientes de acordo com a nossa experiência aqui? Isso é um compilado também de vários clientes que foram implantados a tecnologia. Então, a gente pode ver que a gente conseguiu ganhos de até 40% de expedição, porque o CDSIM ele visualiza os gargalos e consegue atacar exatamente o que está sendo o problema, sem tendo que ficar dando tiro no escuro, então você vai direcionado já para o problema. Retrabalho tende a 0 quando se opõe a operar um novo CD ou um CD modificado. Ou seja, quando o cliente vai abrir um CD, se ele conseguir implantar o CDSIM antes e fazer todos os testes, já o início do CD vai começar bem redondinho, sem muitos problemas, ou praticamente sem problema algum. Racionaliza de 10% a 30% a mão de obra extra necessária em dias de pico. Por quê? Porque o CDSIM consegue pegar os dias de pico e ver qual que seria a tua demanda de recursos necessária para esses dias, de modo que você consiga atender a demanda sem deixar os recursos muito ociosos. E custos de até 35% menores na operação do CD. Por quê? Porque você consegue eliminar docas, você consegue talvez reduzir a quantidade de recursos, reduzir talvez um turno ou o comprimento dos turnos de operação, né? Bom, então, ficamos aqui disponíveis se vocês tiverem alguma dúvida ou algum interesse no CDSIM. Belge Engenharia e Sistemas, aqui o endereço é Rua Bernardino de Campos 318, a gente está em São Paulo. Website belge.com.br, e-mail para contato info@belge.com.br, telefone 11 5561 5353. Esperamos o seu contato. Muito obrigado.